Olá, boa noite. Está começando o Cuidando de Você. Mais uma oportunidade da gente falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Mais uma oportunidade de levar informação para cuidar de você. E eu sempre peço, as nossas entrevistas, você que acompanha em tempo real, no momento que ela está acontecendo, absorva as informações e depois repasse para as pessoas. Agora, se você quer compartilhar de uma forma mais objetiva, de forma mais ampla, essa entrevista ela fica disponível no nosso Facebook e também no YouTube, e aí você compartilha para todo mundo que você conhece. Tanta coisa que a gente compartilha que nem deveria compartilhar, não é isso? Por que não compartilhar coisa boa, que é a informação? Você também pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Você fica sabendo quem é o entrevistado do dia e ainda pode sugerir nossos temas, os entrevistados, estamos à sua disposição. Muitos dos temas que vêm aqui no nosso programa, nós atendemos os nossos telespectadores que enviam pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, está aqui à nossa direita. Você pode mandar também a sua crítica, sugestão e também participar e interagir com o nosso programa, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema mais uma vez especial e falar de um público, de uma faixa etária da população maravilhosa, não é? Os nossos queridos chamados idosos, né? A melhor idade acima de tudo. Nós temos aí um crescimento de 2010 até 2022, segundo o BGE, de mais de 55% da população idosa, chamada população acima de 60 anos. São mais de 30 milhões de pessoas nessa idade no Brasil. E a expectativa de vida do brasileiro vem crescendo. Então, essas pessoas merecem toda a atenção. Esse público, essa faixa da população, precisa ter saúde, precisa ter qualidade de vida, precisa ter políticas públicas e, principalmente, um olhar diferente da sociedade. Por isso, nós buscamos aqui trazer um especialista no cuidado com os idosos e no envelhecer com saúde, e ela atendeu o nosso convite. Doutora Suzana Sampaio. Boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui, hoje podendo compartilhar aí um pouquinho, do conhecimento aí, para falar aí dessa melhor idade, do que eles podem... Doutora Suzana, a sua especialidade, a gente sabe que para escolher a geriatria, como fazendo um paralelo com a pediatria, Sim. Tem que gostar, tem que apaixonar, tem que ter dedicação, sabe, tem que ter uma dedicação muito grande. Por que a decisão de caminhar para a geriatria? Então, na verdade, assim, eu desde lá da faculdade, eu sempre gostei de atender o idoso, porque na minha infância, assim, eu tive uma infância maravilhosa com os meus avós. Então, aquela paciência, aquele jeitinho ali, eu sempre soube conduzir muito bem. Então, durante a minha faculdade, foi a área que eu mais me identifiquei mesmo, e é uma área que abrange, aí todo o cuidado, olha, esse idoso como um todo, Então, o geriatra tem essa especialização, e o idoso ele tem esse olhar mais ampliado, e essa atenção mais ampliada. É por isso que a gente vê que essa especialidade ela é importante, porque eu falei aqui na abertura que as pessoas muitas vezes no passado, até hoje mesmo, tem aquele preconceito e fala, não, idoso, quando está chegando depois de 60, 70 anos, está mais por perto, por fim, já tem que sentir dor mesmo, tem que se acostumar em ficar ali quietinho, vendo a novelinha dele, não tendo o que fazer, mas não é isso, Nós estamos hoje num momento de virar essa chave, de olhar isso o idoso de forma diferente, não é isso? Isso mesmo. A gente precisa de desmistificar, que o idoso, porque na verdade a gente tem aí uma imagem, daquele idoso bem caquético, com bastante dores, magrinho, e na verdade não, a gente pode modificar isso, e é o que a gente busca fazer, porque a idade aí, o envelhecimento ele está acontecendo, e a população está aumentando, os idosos estão aumentando, então a gente precisa de entrar ali com um olhar diferenciado mesmo, para melhorar essa qualidade de vida deles, que eles possam ter, chegar aí aos 60, 70 anos com a qualidade de vida. Isso não quer dizer que eles não vão ter doença,
né? Mas o que é qualidade de vida para a gente, para o geriatra, hoje a gente fala que ele conseguir, né, ter total ali a dependência dele, né, independência dele nos afazeres ali do dia a dia. Então, se a gente conseguir, né, com que se a gente conseguir que esse idoso mantenha aí essa autonomia, essa independência por mais tempo, é o que a gente tem buscando hoje. A gente tem, né, a população idosa, que eu disse, como que dá um salto, né, na população idosa brasileira de 2010 até agora, o último censo de 2022, mas o processo de envelhecimento, ele acontece para todo mundo, né? Sim. E quem dera, quem Deus abençoe que todos nós cheguemos aí aos 60, 70 anos. Se chegarmos até lá, já vai estar muito bom, né? E para chegar até lá, a gente tem que começar a fazer a poupança, né, para a saúde, para chegar até lá com saúde e qualidade de vida, desde cedo, desde novo. Então, Sim. cuidado para o envelhecimento tem que começar desde cedo, não é? Isso mesmo. Inclusive, a gente fala, escuta muito a pergunta, e aí, quanto que eu devo procurar, né, um médico geriatra? Na verdade, não tem uma idade, né, específica, mas o ideal é que procure a partir dos 40 anos, né? Pensando mesmo nesse planejamento do envelhecimento. E o correto aí seria também, a partir dos 60 anos, toda pessoa a partir dos 60 anos, ter o geriatra como médico principal. Pois é, então não é preciso ter uma doença, não é preciso estar doente para procurar um apoio, uma ajuda, um acompanhamento. Muito pelo contrário, né? No momento de tranquilidade, no momento que está tudo bem, é o momento que entra aí a prevenção, os cuidados, para ter essa tão desejada saúde e qualidade de vida, não é? Sim. Esse é o papel do geriatra. É isso aí. E aí chega lá, por exemplo, a pessoa idosa já com alguma doença, com alguma comorbidade, logicamente, de repente, já faz um acompanhamento com um especialista, ou vários tipos de problemas de saúde, não é? Como que atua o geriatra nesse tipo de paciente? Então, aí que entra mesmo o geriatra como médico principal para centralizar. Porque na maioria das vezes, esse idoso, ele passa por vários especialistas, né? E aí aquele especialista foca, né, ali naquela queixa, então, naquela dor. Então, o ortopedista, por exemplo, foca ali naquela queixa de dor. E aí, quando a gente vai vendo, ele vai passando por vários especialistas e aí tá lá a receita gigantesca, um monte de medicamento. E muitas das vezes, uma medicação não interage bem com a outra, causando às vezes até um efeito colateral. E aí ele procura o médico para tratar aquele efeito colateral, aí aquele médico passa mais um remédio e assim vai. Então, o médico geriatra, ele olha esse paciente como um todo, ele centraliza e a primeira coisa que a gente faz é revisar todas as medicações. E a gente vê que nesse papel aí é importante a participação da família, né? Sim. Então é abrangente para todo o ambiente familiar, também é muito importante para essa qualidade de vida e saúde do idoso, não é? Sim, com certeza. Familiar é de extrema importância, né? Até porque às vezes o idoso ali tem uma dificuldade para poder, né, tomar a medicação, às vezes pode confundir ali, né, o remédio, às vezes eles tiram da caixinha e aí depois se perde e não sabe qual se tomou o remédio, qual que tomou. Então, esse papel da família é muito importante. E o papel também de enxergar esse idoso, né? Porque muitas vezes o vovô e a vovó estão lá, o vovô fica ali no cantinho dele, gosta de ficar isolado. Eu não tenho tempo, ainda mais hoje, né? Com o tal do celular e tudo mais, eu não tenho tempo para conversar com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com minha avó. Eu tenho outras coisas para fazer, outras distrações que existem. E muitas vezes o idoso está ali, querendo conversar, querendo fazer alguma atividade, querendo participar da vida da família, e ele é encostado. Aí essa mudança comportamental da sociedade também tem que acontecer, né? Sim, tem que ter um olhar ali, porque principalmente depois da pandemia, eles ficaram muito isolados, né? Que a gente acabou super protegendo demais e foi aonde houve aí um aumento extremo da depressão.
né? Então, aquele idoso, o papel assim do filho, dos familiares, perceba, né, se esse idoso está mais quietinho, não está conversando, nessa mudança de comportamento, muitas vezes não está dormindo bem. Então, deve ter essa atenção, levar, né, ao médico, ao especialista, principalmente aí no caso o geriatra, para poder identificar. Pode ser aí, principalmente, às vezes, esquecimento, que tem muito, né? Aí esses lapsinhos aí de memória. E pode ser, às vezes, só uma depressão, uma ansiedade que ele está tendo. E é preciso quem está próximo detectar. Porque você conhece seu pai e sua mãe, você conhece muitas vezes sua avó, sua avó. Ah, mas eu não sei perceber. Mas com certeza, mudança de comportamento, você percebe. E muitas vezes o comportamento que muda nem é dele, é o seu. Né? Então é por isso a importância de estarmos sempre de olho e atentos. E com atenção aos nossos queridos e queridos idosos e idosas. No programa de hoje estamos falando sobre a chamada melhor idade, falando dos nossos queridos idosos e idosas, né? Pessoas que estão aí acima dos 50, 60, 70 anos e mais, né? Quantas pessoas hoje estão acima de 90 anos, 100 anos e tendo qualidade de vida e relativa à saúde, até melhor do que a nossa, que somos mais jovens, né? E o programa de hoje é justamente para falar sobre isso, esse olhar sobre a questão do idoso e o olhar da sociedade, nossos, e também deles próprios, de vocês mesmos que estão nos acompanhando aí, estão nessa faixa etária, olhar com outros olhos a vida, não é? No programa de hoje estamos recebendo a doutora Suzana, que é geriatra, é uma especialista nesse assunto, que está nos ajudando a entender um pouco mais, né, sobre a especialidade, que é esse olhar geral, esse olhar amplo sobre o idoso, né, e também sobre como nós, como sociedade, filhos, netos, devemos olhar para esses idosos. Doutora, nós falamos aqui sobre a questão da procura, não é? Os idosos, quando chegam no seu consultório, né, como que é feito essa conversa, essa consulta? Como é que é feita essa anamnese? Deve ser uma conversa bem longa, né? Verdade, eu falo assim que não dá para atender aí um idoso realmente aí com 10, 15 minutos, não. Porque a gente, eu preciso de olhar ele ali como um todo, vou destrichar ali, ver mesmo até coisas que dão, porque na verdade às vezes ele nem traz aquela queixa e aí eu vou buscando até a gente fechar aí um diagnóstico, né? Às vezes descobrir coisas que nem mesmo ele tinha percebido ou a própria família, né? Mas basicamente quando ele chega, eu gosto sempre de pedir que eles levem aí todos os medicamentos, a lista dos medicamentos. Às vezes eles trazem até a própria sacolinha, assim, cheia das medicações, né? E eu gosto, porque muitas vezes eles não sabem o nome, mas na hora que eles vê a caixinha, esse aqui eu tomo de manhã e de tarde. Então, eu gosto que eles levem para mim. E aí a gente a primeira coisa que eu faço é revisão de medicamento, faço uma anamnese ali bem ampla, vou pesquisar em relação, mesmo que ele não traga a queixa para mim, em relação a uma memória, né? Eu vou investigar como que está a memória desse paciente. E a família tem que estar junto, né, e acompanhar, porque o idoso, às vezes, ele tem as suas necessidades e nós, né, as pessoas mais jovens, né, não entendem, né, as deficiências visuais, auditivas, motoras, né? Então chega um momento que na casa onde tem idosos tem que haver uma adaptação. Sim. Né? Cuidados com quedas, cuidados com fogo, né, com fogão, com várias situações. Então a gente tem também que fazer essas adaptações de conhecer esses riscos. Sim. A questão do medicamento que você já disse aqui, né, da tomada do medicamento na hora certa e o medicamento correto. Né? Por isso que é importante a família também estar dentro desse processo, né? Sim, com certeza. E assim, eu faço consulta domiciliar também, até uma forma bacana ali de identificar, né? Olha, aqui tá faltando aí uma adaptação, isso aqui não tá bacana. Então, às vezes pacientes com muitas quedas, por exemplo, né? Eles têm costume, por exemplo, de usar aquele chinelinho ali, estilo Havaiana, por exemplo,
e que para o idoso não é o indicado, né? Então, assim, o risco de queda é muito grande. Então, aí eu vou explicar qual é o chinelo adequado para ele. Tem que pegar ali, ele tem que ter um apoio no peito do pé, né? Para poder ele ter mais equilíbrio ao caminhar, né? Então, é interessante a gente adaptar mesmo, né, essa casa para receber, né, para esse idoso se locomover ali com mais segurança. Doutora, em relação aos idosos, uma das coisas que a gente vê com a idade, né, a degeneração da cognitiva, né? A demência, né, o Alzheimer e outras situações, né? Mas a gente vê que tem idosos hoje cada vez mais longevos, né, com a idade mais avançada, com a mente super saudável, com muita atividade. E muitas vezes o idoso, quando aposenta, por exemplo, ele fica sem ocupação, fica ocioso e não ocupa a mente. Sim. Então, para os nossos idosos, né, como ocupar a mente, como não ficar ocioso e travado ali no tempo e ficar num cantinho ali esperando alguma coisa acontecer para o fim da vida chegar. Isso aí. Na verdade, a gente precisa de colocar esse cérebro em constante desafios, né? Então, ele precisa de ser estimulado. Assim como aí o músculo, por exemplo, a gente precisa de fazer às vezes fisioterapia, musculação, o cérebro também precisa aí a gente fala musculação do cérebro ali, né? Ele precisa de estímulos. Então, e precisa de ser estímulos diferenciados. Não adianta nada, às vezes, eu escuto muito, mas eu compro aquela palavrinha cruzada para o meu pai fazer, ele faz a palavra cruzada. Ok, bacana. Mas não é só isso, porque aí a gente vai estar estimulando só um pedacinho ali do cérebro, uma parte do cérebro. Então, ele precisa de ser estimulado como um todo. E então essa estimulação cognitiva, ela é muito importante. E eu gosto de falar sempre para os meus pacientes que nunca é tarde para a gente aprender algo novo, né? Então, aprender aí, hoje mesmo eu tive um paciente que falou para mim, doutora, eu queria tanto aprender a tocar violão. Falei, mas então por que o senhor não toca? Ah, não, já estou muito velho. Né? Nunca é tarde para a gente aprender algo novo. Eu falei, não, nós vamos. Eu comecei também a aprender agora a tocar violão e tô ali tocando, já sei tocar umas 2 músicas. Então, assim, eu ainda brinquei com ele, olha, eu falei, na próxima consulta eu já quero saber que o senhor já está matriculado na aula de violão. Interessante, não é? E a questão do isolamento, né? Vivenciamos uma pandemia em que os idosos ficaram trancafiados, né? Pela história, pelo medo do que podia acontecer, ficaram, infelizmente, com um alvo na testa, né? Porque nos primeiros tempos, né, da pandemia, o idoso era o alvo principal da Covid. Todo mundo se imaginava, se o idoso pegar, vai morrer, né? Então, imagina para o idoso ficar vendo os noticiários, vendo as pessoas falando, a mudança de vida, mas agora não. Estamos libertos, podemos sair. Então é importante que os idosos possam sair, praticar atividades ao ar livre, grupos, né, de igreja, grupos de convivência, né? Esse falar, esse conversar, contar a história, interagir é importante. É muito importante. Esse convívio social é muito importante. Então, esse idoso, ele precisa estar inserido ali na sociedade, ele precisa de ter um convívio, tanto com as pessoas que têm uma faixa etária diferente da dele, né? Então, aí os mais jovens, a tecnologia ali, para eles poderem, né, ver o que está acontecendo, e também precisam de estar inseridos em um grupo também com pessoas da mesma idade, que possam compartilhar ali, né, dos mesmos conhecimentos que ele, das mesmas vivências que ele. Seus pacientes, você tem alguns já com idade muito... Tem. Ó, aqui em Valadares tem bastante longevos, de 100 e poucos anos, tem bastante centenários aqui. Que maravilha. A minha paciente hoje tem 107, vai fazer 108 esse ano. 108 anos. 108 anos. Pois então temos que cuidar
dessa faixa etária, temos que cuidar dessa faixa populacional, né? Porque tanto contribuíram para o país, como podem contribuir também, porque tem tanta experiência, tem tanta vivência e podem produzir. Porque a gente tem visto, até pesquisando um dia desse, muitas pessoas se aposentam, né, com 58, 59, hoje 65 anos, 60, 65, né, mas estão aptas ainda a trabalhar no mercado de trabalho, mudam as funções e até algumas empresas oferecendo oportunidade para as pessoas idosas trabalharem também. Por que não também, né? Sim, com certeza. Eu gosto assim de falar às vezes com meus pacientes, né, no meu consultório lá, tem uma frase que é assim: saber envelhecer é a grande sabedoria da vida. Eu sempre falo para eles que a gente precisa, né, o ideal é que a gente cuide antes aí, que a gente faça realmente o que for necessário para poder ter uma qualidade de vida e uma longevidade com qualidade, né? Então, pensar em atividade física, alimentação, tudo isso é importante. Mas também quando eles já chegam para mim, com a idade aí de 60, 70, 80 anos, a gente tem que ter a sabedoria para saber que esse envelhecimento chegou e com ele chega algumas limitações. Eu tenho, às vezes, lá pacientes que a grande maioria tem uma dificuldade nessa aceitação do envelhecimento. Foram pessoas muito ativas e aí apresenta ali uma limitação, como, por exemplo, subir uma escada, por exemplo, já não sobe com tanta rapidez e aí aquilo incomoda, né? Então, assim, a gente tem que ter a sabedoria de entender que esse envelhecimento chegou, com ele chega algumas limitações, então nós precisamos de aceitar, às vezes, uma ajuda, né? Ali um filho, alguém que possa pegar ali na mão, atravessar uma rua. Pois é, e entender seus direitos também, né? Porque hoje nós temos um estatuto muito bem-vindo, né? Que protege o idoso e seus direitos, né? Graças a Deus temos isso. Né? Deveríamos ter mais políticas públicas de Estado para atender essa população, mas há algumas políticas importantes, mas principalmente a família. A família estar atenta que esse idoso, ele é uma pessoa, um ser humano que contribuiu tanto com o crescimento desse familiar, com a vida desse familiar, com o crescimento da sociedade, da família, gerou trabalho, gerou receita, gerou desenvolvimento, gerou renda. E hoje tem muito ainda a colaborar, nem que seja um bom papo, uma boa conversa, uma boa experiência, mas também alguma coisa ativa na própria família. Olha aqui, vovó, pai, mãe, ajuda a tomar essa decisão aqui, vem cá, vamos discutir um assunto aqui familiar, chama vovó, papai e mamãe, aí vamos cuidar, vamos olhar. Aí você que está nessa idade, né, tem que entender, enquanto não descobrimos ainda a fonte da juventude, né, a idade vai chegar para todos, tomara, estão muitos jovens indo embora muito cedo, né? Tomara que cheguem a essa idade e que cheguemos com saúde e qualidade de vida. Isso que é importante. E, com certeza, sempre procurando um profissional de saúde para cuidar se houver alguma doença, mas a gente tem uma base aí que aprendemos hoje com geriatra, como a doutora Suzana, que está aqui conosco hoje. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Nós iremos fazer novos convites para voltar aqui, porque a sua área tem muitos assuntos que eu gostaria de debater aqui, tá bom? Verdade, obrigada. Muito obrigado. E a você que acompanhou o nosso programa, seja você novo, seja você de mais idade, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse programa, sempre esteja conosco aqui no Cuidando de Você, segunda, quarta e sexta, às 18h30. Boa noite.